Antes de começar o vídeo, eu só queria dar uns adendos. A melhor experiência sempre é com fone de ouvido e também que meu microfone não é lá muito bom. Com fone de ouvido você vai conseguir entender melhor o que eu tô falando. E também que algumas vezes no vídeo eu usei pronomes femininos para me referir a Crowley, já que existem muitos personagens que usam pronome masculino e às vezes ficava confuso sobre qual deles eu tava falando. Então, já que Crowley, na minha visão, usa pronomes femininos, masculinos e neutros, eu resolvi usar pronomes femininos com ela, beleza? Bom vídeo. O filme de Belas Maldições. Aí um mês retrasado, e desde o lançamento eu já tava pensando em trazer uma review sobre aqui, já que eu fiquei quase um ano sem trazer um vídeo decente pro canal. E eu também demorei pra assistir porque eu queria ver junto de outra pessoa, e também eu tava um pouco com medo de como tava esse filme, e acabou que eu só consegui assistir mês passado, justo o mês mais caótico do meu ano escolar. Mas de qualquer forma, hoje eu vou analisar a última entre essas temporadas de Belas Maldições, trazer minhas opiniões e comentar sobre. E obviamente, esse vídeo contém spoilers, e se você não gosta disso, você procura outro vídeo aqui no canal pra você assistir, beleza? O filme começa dando uma palhinha do que aconteceu na segunda temporada, e aí depois já começa a história. Finalmente tentaram explicar o que era a Guerra no Céu, mas com o pouco tempo que tinha, algumas coisas não ficaram tão claras. Miguel, Uriel e Aziraphale lutaram na guerra a favor do céu. Como sempre, Miguel e Uriel estavam cínicos sobre o fato de que mais de 100 anjos morreram e só estavam felizes com o fato de que ganharam a guerra. Mas Aziraphale não estava tão feliz com isso. Mas não é como se ele pudesse fazer muita coisa. Crowley aparece e ameaça Aziraphale com uma espada quebrada para tentar pegar a espada do anjo e ele incrivelmente consegue fazer isso. Ele diz que tem muitas perguntas sobre muitas coisas, mas ninguém nunca tem as respostas. O Ruivo não se deu bem na guerra e tá com a perna muito machucada, e Aziraphale, sendo o bom anjo que é, enfaixa a perna de Crowley. Ele devolve a espada e o anjo vai embora, e ambos concordam em não mencionar aquele acontecimento. Nos dias atuais, Crowley tá completamente acabado. Mas a partir de Aziraphale, as coisas não vêm dando muito bem pro demônio. Ele se afundou em álcool e jogos de aposta, perdeu um Bentley numa aposta e tá na merda. Ai, mas por que ele não usa os milagres pra pegar o carro de volta? Bom, ele não tem mais milagres. O inferno foi aos poucos tirando os privilégios de demônio representante na terra do Crowley, a ponto de que ele não tem mais casa, não tem mais carro e agora não tem mais poderes. Ou seja, ele virou um puta de um mendigo. Também tem um motivo muito importante do porquê ele não pode pegar o carro de volta, mas eu vou explicar isso mais pra frente. Por outro lado, Aziraphale tá quase muito bem de vida, abusando do poder de Arcanjo Supremo que ele ganhou e fazendo da vida dos outros arcanjos um inferno com as suas pequenininhas exigências. A segunda vinda estava em pauta desde o final da segunda temporada, onde dessa vez, ao invés do anticristo, quem iria vir para a Terra seria o próprio Cristo, mas com o mesmo objetivo de causar o apocalipse e que assim resultasse em uma outra guerra. Aziraphale sabia que os arcanjos queriam que o apocalipse acontecesse, mas mesmo assim ele ignorava esse fato e fingia que Cristo poderia trazer a paz mundial de alguma forma. Jesus reencarnou de novo. Agora ele é mais novo e mais inocente, mas ainda tem suas memórias da vida passada, pelo menos algumas delas. Ele questiona sobre seus amigos e sua mãe, e Aziraphale, com muito pesar, diz que eles estão mortos. Então Jesus se lembra de Gabriel, o ex-arcanjo supremo, e diz que o mesmo não era muito legal, mas por outro lado menciona Crowley, diz que ele foi muito bom e levou a visitar todas as cidades do mundo antes de sua crucificação. O Aziraphale claramente estava desconfortável nessa cena e ele até disse que o Crowley tem qualidades depois de Jesus ter falado que ele era um cara legal. E eu achei muito fofo que Jesus claramente gostava muito do Crowley, tanto que ele até pediu para que ele fosse responsável por levar ele até a Terra, já que não tinha jeito, era Hiroi, mas não deu, né? Fazer o quê? Nos é mostrado Metatron, esse filho da... Ele estava que parece ser a sua própria sala, e ele vê alguém entrando pelo elevador. Metatron fica muito irritado e manda a pessoa, que a gente ainda não sabe quem é, sair de lá, pois ele é o único que pode pisar naquela sala. Mas a pessoa não ouve e ele chega cada vez mais perto, até que Metatron simplesmente desaparece da realidade. Alarmes tocam no céu. Os arcanjos reportam o sumiço de Metatron e do livro da vida. Enquanto eles estavam preocupados com isso, Jesus Cristo também sumiu.
E adivinha onde ele tá? Na Terra, mano, na Terra. O cara veio pra Terra. 4 arcanjos conseguiram perder simplesmente a porra do Messias. E o coitadinho parece um autista médio, estranhando tudo e todos. E todo o excesso de informação. Eu me sinto assim quando eu saio de casa, cara. Genuinamente eu me sinto igualzinho o Jesus pisando na Terra. Jesus veio para a Terra para procurar o Crowley, que é o único, entre aspas, anjo que ele confia. Ele acha o demônio chapado numa viela imunda, chama a atenção dele e é óbvio que esse imbecil não reconhece o Messias, acaba falando um monte de coisa nada a ver para ele, comenta sobre um jogo de cartas e manda o Cristo achar a dama. E mal sabia ele que isso seria uma puta dor de cabeça pro resto do filme. O inferno já ficou sabendo do sumiço de Jesus e eles queriam usar ele de refém com o único objetivo de que todos os demônios pudessem morar no céu e todos os anjos fossem morar no inferno e causar uma outra guerra não. É um planinho bem bosta, mas fazer o que, né? Desde que Beelzebub saiu do controle, quem tá no comando é Dagon, e esse imbecil não sabe fazer merda nenhuma direito. Os demônios sequestram Crowley para poder pedir a ajuda dele pra achar o Cristo, e ele claramente não aceita porque ele tá pouco se fudendo pra isso. Aziraphale fica sem saída, e Muriel sugere que ele vá atrás do seu amigo para pedir ajuda para ele. E assim ele faz. No momento que ele pisou na rua do Sorro, o anjo viu como tudo estava acabado. Lojas fechadas, fachadas se desfazendo, sujeira por todo canto, e o que antes era uma linda rua cheia de pessoas e cores agora não passava de um canto, sendo esquecido pelo tempo. Era quase como se toda a alegria e sucesso do lugar dependesse de Aziraphale. Enquanto ele observava, a senhora Sandwich o vê e vai tirar uma satisfação com ele, dizendo como ele era egoísta e nunca se importou com a rua dos comerciantes e muito menos com Crowley. Mas a Aziraphale se faz de sonso e de boa pessoa e pergunta onde seu amigo estava, e a senhora Sandwich diz que ele estava no beco. O anjo vai até lá e vê a situação deplorável do lugar. Fica imaginando o que passou pela cabeça dele, algo do tipo: eu ter ido embora deixando ele para trás o colocou nessa situação? Ele chama pro Crowley e o mesmo se mostra incrédulo e ao mesmo tempo incomodado com a presença do anjo. Aziraphale tenta convencer ele de perdoá-lo e o demônio faz pouco caso disso. Ter abandonado a única criatura que realmente amava Aziraphale foi uma coisa que seria muito difícil para Crowley perdoar. O anjo o deixa em paz e decide visitar sua antiga embaixada, a livraria. Ele guardou a chave do lugar e quando entra, o local estava do mesmo jeito que ele havia deixado anos atrás. Aziraphale estranha isso e enquanto observava, Crowley entra pela porta da frente, fazendo uma chantagemzinha dizendo como a livraria também foi abandonada. O anjo questiona o demônio em como o lugar estava tão bem preservado, já que ninguém tinha ficado responsável por cuidar dele. E o ruivo responde: Você não estava aqui. Eu não ia perder a livraria também. O clima começa a ficar melhor e a tag de comédia da série finalmente começa a dar sinais de vida. Aziraphale diz que precisa da ajuda de Crowley para conseguir achar Jesus, e ele fala que não pode ajudar, pois estava sem carro. E na mesma hora o anjo olha incrédulo para ele, diz para ele dar seus pulos e conseguir o Bentley de volta, e ela responde dizendo que não pode, pois perdeu em um jogo de aposta. Crowley viciou no tigrinho, basicamente. Obviamente, a Aziraphale pergunta como que ela conseguiu perder a porra do Bentley e perder pra quem? E o demônio responde que perdeu pra um cara chamado Brian Cameron. E o Aziraphale julga muito esse nome. Nesse ponto do filme, tá todo mundo se perguntando como que o Crowley perdeu o Bentley. E lembra que eu falei que eu ia explicar o motivo da perda do carro? Então, agora é essa hora. Ele perdeu o carro só porque ele foi irresponsável de apostar? Não. Na verdade, tinha um cara que queria o Bentley e ameaçou tacar fogo na livraria se o Crowley não jogasse um jogo de sorte e azar com ele valendo o Bentley. E ele especificou que se ela não aceitasse, a livraria pegava fogo, mas se ela aceitasse jogar e ganhasse, Crowley poderia ficar com o carro e nada pegava fogo. Mas se ela perdesse, o Bentley era do Brian. E como você já deve imaginar, Crowley perdeu. Aziraphale fica muito puto com isso, fala que vai recuperar o carro deles e o Crowley acha isso uma péssima ideia, porque o orgulho dele falou mais alto, então ele tenta roubar o Bentley de volta e obviamente essa ideia não deu certo, ele é contido pelos seguranças do cara lá
E ele quase leva um esporro tão forte, porque se não fosse pela insistência do Aziraphale de querer pegar essa porra desse carro de volta, o Rio já tinha virado feira de soco. O anjo entra na garagem todo confiante de que ele vai pegar o carro de volta, e ele até provoca o Brian dizendo que ele é o segundo melhor jogador em jogos de azar, perdendo apenas pro próprio Aziraphale. Então eles apostam um Bentley, quem ganhar, leva o carro. Mas eles não estavam jogando um jogo de azar comum, eles estavam jogando cruzadinha do dia do jornal. E, incrivelmente o Aziraphale é muito bom nisso e termina em questão de segundos, assim ganhando a posse do Bentley. Mas é claro que esse cara, que se chama Brian Cameron, não ia deixar as coisas serem assim tão fáceis. E ele saca uma arma, aponta para os dois que tinham ganhado o carro de forma justa. Mas o anjo é mais safado do que a gente pensa e transforma a arma dele numa pistolinha de água em formato de tubarão. E ele sai dali no maior estilo possível, com o Bentley recuperado. Enquanto a Aziraphale estava fazendo progresso, Muriel não estava tanto assim. Vamos dizer que a ingenuidade dele não favorece muito. O arcanjo Sandalphon, com medo de ser rebaixado a um simples anjo, chama Muriel para ter uma conversa no espaço entre os dois mundos. Porém, quando ele chega lá, o arcanjo também é apagado da realidade. E a gente ainda não sabe por quê. Na Terra, Jesus está procurando a dama. Ele não sabe quem ela é, para que ela serve e muito menos do porquê ele está procurando, mas ele está fazendo isso. E no meio dessa procura, ele acha um cara chamado Harry, que o ensina sobre o jogo da dama, e fica por isso mesmo. Por causa do tempo limitado do filme, não conseguiram desenvolver muito bem Jesus, então ele é meio que um personagem jogado. Claro, ele foi a razão por qual Crowley e Aziraphale voltaram a se falar, mas é só isso. Ele não tem relevância pro resto do filme porque o plot que o roteiro decidiu focar era outra coisa. Nosso anjo e nosso demônio estão dirigindo por Londres à procura do Messias, e nesse meio tempo Aziraphale tenta se reaproximar de Crowley, mas ele claramente não sabe como fazer isso. Eles discutem. A relação entre os dois ainda é bem negativa. O loiro possui uma ingenuidade de achar que, sendo o Arcanjo Supremo, poderia mudar as coisas para melhor, que poderia fazer com que a segunda vinda fosse algo positivo, que o apocalipse nunca acontecesse, mas Crowley diz que tudo isso é besteira, que não importa o que ele tente, sempre vai ter alguém acima manipulando as coisas. Suas experiências de vida ainda impactam fortemente suas opiniões e a relação que eles têm junto. E eu espero que isso vá melhorando no decorrer do filme. Sarakiel avisa para Aziraphale sobre o sumiço do arcanjo Sandalphon, e o mesmo decide que isso é urgente e tem que voltar para o céu no mesmo instante, e manda Crowley procurar Jesus sozinho, mas como o Ruivo é teimoso, ele vai junto do anjo para o céu. E dessa vez, eles acertaram na roupa de anjo. E eu tenho uma hipótese que foi o Aziraphale que fez isso, já que o Crowley tava, bom, sem milagres. Lá no céu, todo mundo, que é um total de 6 seres, estranham a presença do demônio, ou devo dizer do ex-demônio, e fazem uma reclamação formal para o Arcanjo Supremo, dizendo que a presença dessa pessoa é inadmissível no céu, e o Arcanjo anota esta valiosa informação e não faz bosta nenhuma sobre isso. Como tudo já tá na merda mesmo, eles decidem aceitar a ajuda do Crowley, e os 6 conversando sobre o sumiço do livro da vida chegam à conclusão que é uma boa ideia procurar no inferno, já que demônios são maus e quem tem o livro da vida tem o controle do universo e blá 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 blá. Aziraphale sugere que Crowley vá interrogar os demônios, mas ele retruca dizendo que eles o conhecem e nunca iriam responder suas perguntas. Mas o anjo tem a brilhante ideia de ir pessoalmente fazer um interrogatório. E ele faz cosplay de demônio. O cara literalmente cria uma versão demoníaca de si mesmo. Muriel e Aziraphale agora estão no inferno fazendo cosplay de demônio. E em toda essa cena, o Michael Sheen, o ator do Aziraphale, conseguiu carregar fácil 90% da comédia do filme. Porque eu me mijei muito rindo com a atuação que ele faz. Mas toda essa cena só serve de alívio cômico mesmo, porque de informação ela foi bem inútil e bem vazia. Nossos maridinhos divorciados têm um belo jantar igual nos velhos tempos. E eles discutem sobre os acontecimentos. Crowley lembra que ele conversou com Jesus e que ele está por perto, e Aziraphale diz que os demônios passaram informações erradas para ele, dizendo que 2 arcanjos tinham desaparecido, mas apenas o Sandalphon que tinha sumido. Então os dois colocam as engrenagens para girar na cabecinha e chegam na conclusão que muito provavelmente algum dos anjos que pegou o livro da vida, e que esse anjo era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio arcanjo Miguel. Eu preciso tirar o chapéu para esse personagem, porque terem escolhido ele como principal antagonista do filme
Eu acho que não foi por acaso. Todo esse arco de loucura homicida combina perfeitamente com ele, já que desde a primeira temporada o Miguel se mostra um arcanjo que sempre quis mais do que ele podia ter, sempre tem que acabar resolvendo os problemas por conta própria e que se acha mais poderoso do que o próprio Deus, e eu arrisco dizer até mesmo que nem o Gabriel era assim. Arcanjo Miguel enlouqueceu de vez por causa do livro, e foi até um ponto muito específico do universo onde as leis não existem, que é a chama eterna. E lá começou a destruir página por página do livro, apagando aos poucos tudo da existência. E por causa disso, Crowley e Aziraphale pegam o Bentley e dirigem mais rápido que a velocidade da luz para chegar até a chama eterna, e tendo convencer Miguel a não literalmente acabar com toda a criação. Eles falam e falam até que o arcanjo solta uma informação muito filha da puta, dizendo que o Metatron também usava o livro para fazer com que as coisas fossem do jeito que ele queria. E uma coisa que me pegou foi que bem nessa hora a câmera dá um close no rosto do Crowley, como se ele tivesse entendido uma coisinha, e essa coisinha era que tem uma grande chance de que o Aziraphale não foi pro céu por vontade própria, mas sim porque o Metatron manipulou ele com o livro da vida, para que ele virasse arcanjo supremo. Agora, com qual finalidade, isso o filme não nos explica. Crowley e Aziraphale tentaram muito convencer Miguel a não acabar com tudo, mas era muito tarde. Ele joga o livro na chama eterna e todo o universo desaparece. Porém, Crowley foi mais esperto. Antes que todas as páginas fossem limadas, ele pegou a que falava especificamente da livraria, e provavelmente dos dois também, e as últimas e únicas coisas que sobraram do universo inteiro foi a livraria e eles, sozinhos e juntos. Era isso que eles queriam, certo? Na verdade, eles não eram os últimos e únicos do universo. Satã entra pela porta, mas não um Satã que tinha 300 metros, pele vermelha e belos chifres, mas sim um Satã pequeno, estranho e um pouco humano. Ele e Crowley começam a discutir sobre coisas que eles fizeram no passado, e o Ruivo despeja toda a sua frustração e mostra o quanto ele culpa Satanás por sua queda e seu sofrimento. Ele então tem uma ideia: se o livro da vida não existe mais, que tal inventar um novo? Então Crowley começa a escrever em um dos livros em branco da livraria e o passa para Aziraphale, que escreve uma história. Eram 4 deles naquela livraria, o que era o mundo inteiro. Um anjo, um ex-demônio, o próprio diabo e mais um que estava lá porque era onipresente. Sempre esteve lá e sempre estaria lá. Como disse Aziraphale, você não precisava me invocar. Eu já estava aqui. Deus em pessoa, ou em presença, agora tinha se juntado aos nossos protagonistas e chegou com uma proposta generosa. Já que o tempo acabou, Deus irá responder uma única pergunta de Crowley, então ele a faz. Por que criar pessoas e depois puni-las só porque se comportam como pessoas? Humanos vão ser humanos. Não importa o que a gente faça, a coisa sempre vai ser assim, né? Crowley explica o motivo de sua pergunta, dizendo que o mundo está contra as pessoas de todas as formas, mas que mesmo assim elas pioram tudo, pois toda a origem do mal está dentro da mente humana. Aziraphale retruca, dizendo que isso é livre-arbítrio, mas o Ruivo responde que isso é um jogo de cartas inefável e a dama só é achada se ela quiser ser achada. Agora é a vez do anjo. E você, Aziraphale? Tem alguma pergunta para fazer? Ele não pergunta nada, apenas diz que queria fazer a coisa certa. Satã acha graça disso, dizendo que ele só queria ser deixado em paz para ler e comer, mas isso não necessariamente anula as coisas boas que ele fez. Deus não parece gostar muito de Aziraphale. Ela diz que ele foi o primeiro anjo a mentir para ela, e que ele foi guloso, preguiçoso, orgulhoso. E ele concorda com isso, mas também diz que ele foi o segundo melhor anjo que Deus já teve. Mas, segundo melhor? Então quem foi o primeiro? Aziraphale diz que o primeiro melhor anjo foi Crowley. Disse que ele era um artista e se importava muito com tudo, que foi o único que fez perguntas, porque acreditava que tudo tinha um propósito nobre e que sempre podia melhorar. E todos os outros anjos não passavam de personagens na história de Deus. Satã não gostou muito dessa afirmação. Ser um simples personagem na história de outro ser não combinava muito com ele, mas Aziraphale explica do porquê ele era tão insignificante. Tudo não passava da vontade de Deus,
e que seria uma maneira linda e teatral de acabar com o universo quando os dois opostos apertassem as mãos e todo o jogo de xadrez cósmico acabasse. Uma dúvida surge na mente do anjo, e Deus parecia empolgado com sua pergunta. Por quê? Por quê? Por que me dar o Crowley? Por que me deixar completo e depois me tirar? Você sabe que não vai ter essa resposta. Disse Crowley, mas Deus decidiu dar uma chance a essa pergunta. Porque você foi capaz de valorizar o que a maioria nunca percebeu que tem. Seu amor por ele foi a coisa mais bagunçada, boba e certamente mais previsível do universo. E ele sempre me faz sorrir. Por um momento, parecia que Deus tinha entendido algo que parecia que ele nunca iria entender. Mas logo essa felicidade acaba e ele começa a destruir a livraria, mas Crowley o impede, dizendo que sua pergunta não tinha sido respondida. O ex-demônio também fez outra pergunta, do porquê criar um universo e deixá-lo existir por apenas 6.000 anos, e por que essa decisão tinha que ser única e exclusiva de Deus. Pois bem, talvez agora essa decisão pudesse ser de Crowley. Deus dá a oportunidade dele decidir o que vai acontecer com o universo, e o Ruivo diz que ele quer conversar com Aziraphale antes de tomar essa decisão. O anjo pergunta o que seu amado quer, e ele responde que quer um universo de verdade, onde o livre-arbítrio realmente existe. Mesmo que isso seja um mundo sem anjos e sem demônios, um mundo onde eles dois não existam. Acho que por um momento, Aziraphale achou que teria alguma chance. O desejo de Crowley fosse que eles pudessem viver juntos e felizes, mas essa realidade era mais distante do que eles podiam imaginar. Nunca haveria felicidade para eles enquanto eles existissem. A simples existência de um anjo e de um demônio já seria o suficiente para causar desordem. E foi então que o anjo percebeu que já era tarde demais. Ele demorou muito para corresponder ao amor do demônio, e isso agora era praticamente impossível. Mas seu amor por Crowley era maior do que seus desejos, e mesmo que seu maior desejo fosse viver ao lado dele, Aziraphale tinha a noção de que ele merecia ter seu desejo atendido pelo menos uma vez em sua vida. Decididos do que eles queriam, vão até Deus para pedir. Nós queremos que crie outro universo. Um que não tenha anjos, nem demônios. Sem Deus. Sem Satã. Universo que não tenha céu nem inferno. Sem grande plano, nada inefável. Só começa com o Big Bang e termina bilhões de anos depois com a morte térmica do universo. Era uma ideia maluca, mas Deus aceita fazê-la. Crowley e Aziraphale se despedem sabendo que nunca teriam como existir nesse novo universo. E tudo de repente acaba. Uma nova história nos é apresentada. Um homem ruivo está encarando uma livraria. Ele entra e pergunta ao funcionário se eles têm algum livro de astrofísica. O funcionário pergunta a seu chefe se eles possuem, e ele responde que sim. E o homem ruivo e o funcionário vão até os fundos da livraria para procurar. Ele pega um livro com o título Astrofísica para Todos e diz que pode vender pela metade do preço, já que tinha há anos. O homem ruivo diz que isso machuca, já que quem o escreveu tinha sido ele mesmo. O funcionário fica sem jeito saber disso, então pega outro livro e entrega para o homem, que fica muito feliz, pois ele procurava aquele exemplar há muito tempo. Os dois voltam para a parte da frente do local, o homem paga pelo livro, agradece e vai embora. Derek, o caixa e dono da livraria, fica pensativo, dizendo que aquele era o professor Anthony Crowley. O funcionário questiona como ele sabe disso, e Derek diz que está escrito na capa do livro. O dono pergunta ao seu funcionário se ele não iria atrás de Anthony, já que parecia muito que ambos tinham se gostado muito um do outro, e assim o funcionário faz. Com sorte, ele conseguiu alcançar Crowley e pede um autógrafo para ele, dizendo que seu nome era Aziraphale, e ele também pede o número de telefone para que eles pudessem marcar um jantar. Mas Anthony diz que não vai dar seu número, e sim que vai esperar Asa no local do encontro.
Os dois estão no local combinado, comendo, bebendo e conversando. Ambos parecem estar se divertindo muito. Vinte anos se passaram. Asa e Anthony envelheceram e agora estão casados. Asa preparou 2 xícaras de café para os dois tomarem enquanto observavam as estrelas juntos. De repente, um canto de um pássaro pode ser ouvido. Um roxinol canta alegremente, sem nenhuma preocupação. Phil questiona Crowley se ele acha que possa existir algo além do que ele já conhece, e ele responde que não precisa de nada além disso, pois ele tem um universo afora e tem Asa, seu esposo, e isso é tudo que ele sempre quis.